Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre temos profissões novas no mundo. Você sabe quais são? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. Profissões novas. Sensacional, né? Sensacional. Pois é, a gente agora já tem 3 profissões absolutamente novas que nasceram por causa de inteligência artificial. Perfeito. Vamos a elas? Vamos. Então vai. Cora, saiu o relatório novo de inteligência artificial da Universidade de Stanford e eu sempre gosto de olhar para esse relatório, eles costumam sair em novembro, porque não é um relatório como se o pessoal da universidade fizesse um grande estudo sobre IA. Na verdade, é um compilado de todos os relatórios que saíram ao longo. Então, tem relatório de outras universidades, tem estudos específicos, sei lá, encomendados pela Organização Internacional do Trabalho, tem das consultorias, né? Bain, McKinsey, PricewaterhouseCoopers. Eles pegam tudo que sai, comparam, avaliam, veem a qualidade de cada trabalho, quer dizer, um super estudo a respeito dos estudos. E aí pegam tudo aquilo e produzem um grande report anual, tipo estado da inteligência artificial. Isso é muito legal. Muito legal. E no desse ano é a 3ª edição, porque a gente conheceu o ChatGPT em dezembro de 2022. O primeiro relatório saiu em novembro de 23. O segundo relatório em novembro de 24 e agora, em novembro de 25, tem a terceira edição. Sabe qual é a coisa mais interessante dessa terceira edição? Temos consolidadas de forma clara 3 profissões novas que nasceram por causa da inteligência artificial. São 3 funções que existem em grandes empresas, e que cada vez mais você vê grandes empresas procurando para os seus escritórios pessoas para trabalhar em uma dessas 3 funções. E o mais interessante é o seguinte: 2 profissões têm uma pegada que tem atraído pessoas com uma cabeça mais técnica, mas uma das 3 profissões está contratando advogados e filósofos. Ah, que interessante. Não é? Maravilhoso. A primeira profissão é a mais óbvia: engenheiro de prompt. Ah, sim, claro. Claro. Saiba perguntar que você encontrará a resposta, é isso aí. E o raciocínio é um troço que, essa coisa, o conceito de engenharia de prompt, de que você precisa de uma grande sofisticação para escrever um pedido, isso para mim bate um pouco como: putz, mas que preguiça, não enrola, o troço é mais fácil do que isso de usar, não precisa ficar ensinando 3.000 técnicas. Às vezes eu tenho uma certa impressão de que é uma coisa para vender curso mal feito e barato, sabe? Uhum. Mas, na verdade, para uma empresa, você entender como que o modelo funciona e você construir uma pergunta bem estruturada e saber que documentos, que arquivos você vai alimentar o modelo de inteligência artificial para te responder aquela pergunta, isso poupa muito tempo. Com certeza. Isso poupa muito tempo. E olha, mesmo no uso da gente, a gente percebe que se a gente tem mais saco e faz uma pergunta Claro. mais objetiva, digamos, ou mais detalhada, a gente consegue um resultado melhor. Claro, é só que eu acho que às vezes as pessoas falam de engenharia de prompt como se fosse uma coisa intransponível, quando na verdade É uma questão lógica. é uma questão lógica. Tipo, você não precisa ter um PhD para ser um engenheiro de prompt, Não. né? Mas essa é a profissão número 1. A segunda profissão é o auditor de modelos. Isso é exatamente o que é. Bem, vamos lá.
se você vai usar uma inteligência artificial na sua empresa, você precisa entender quais são os riscos e os benefícios que aquele modelo traz. Então, vem cá, ele é melhor ou é pior para escrever código de computador, para escrever programas? Ele é bom para responder perguntas relacionadas a direito? É um especialista em IA. É um cara ou uma mulher, e essa das três é a profissão mais técnica, que, em essência, estuda o modelo, estuda o GPT, estuda o Claude. Agora, estudos mais específicos que você pode estar contratando. Sim, é o especialista. Para saber se aquele modelo vai gerar muito erro, para saber se aquele modelo vai dar problema com compliance da empresa, que às vezes a empresa tem aquelas regras complexíssimas sobre compliance, se o modelo ameaça de alguma forma ou não a segurança de dados, entendeu? Tem várias coisas que a gente em casa não precisa saber sobre modelo, mas se você está numa empresa gigante que vai começar a produzir muitos resultados confiando no modelo de inteligência artificial, você precisa entender o que aquele modelo faz. Olha aqui. Qual o nível de erro que aquele modelo traz? Qual o trabalho, sabe? Que eu me dei conta agora do seguinte, que eu adoro usar a inteligência artificial, eu uso para tudo, até para receita, sei lá, quis fazer maçã assada na airfryer, mas é não é claro uma que coisa sim. muito sofisticada, não se pergunta, mas fiquei pensando, cara, se eu tivesse uma empresa, eu estava tão insegura em relação à inteligência artificial que nem te conto. Mas eu convivo muito com empresário e com executivos, por conta das palestras que eu dou sobre inteligência artificial, isso é muito comum. Porque, pensa bem, é o desconhecido e a gente ainda não tem muita certeza sobre os resultados. Quer dizer, a gente, eu, você, o nosso ouvinte que usa para fazer um post no Instagram, para fazer um post no Facebook, para responder o e-mail, etc., a gente percebe quando ele está delirando, a gente percebe quando a resposta é impossível, há coisas assim que você diz, não, peraí, não. Mas uma empresa é uma coisa anônima, é uma hidra, tem não sei quantas cabeças. Uhum. E quem é que vai poder dizer, olha, é isto aqui, é essa pessoa, né? É o auditor, ou a auditora de modelo, que é a pessoa que vai dizer, olha, esse modelo aqui, ele é muito bom para isso, ele vai dar problema nessa área aqui. E é isso mesmo, né? Os modelos são melhores numa coisa, piores na outra. Eu estava outro dia conversando com o Vitor, né, o CEO aqui do meio. O Vitor usa pouco IA para imagem. Eu uso muito. Eu quase não uso. Eu uso muito. Eu faço muita apresentação, né, por causa de palestra. Então, eu crio imagem o tempo todo. Eu uso 3 IAs. Eu uso a IA do Photoshop, eu uso o Midjourney e eu uso o Gemini. Embora o ChatGPT seja a IA que eu mais uso, eu nunca uso o modelo de imagem do ChatGPT. Ele é ruim. Ele é desinteressante, ele tem pouco controle, ele serve para muito pouca coisa. Agora, outro dia, por exemplo, eu ia dar uma palestra sobre geopolítica e eu tinha que explicar uma série de conceitos de política. E eu gosto de fazer umas palestras em que tem imagens que sejam interessantes de ver. E num determinado momento, eu ia falar sobre Hobbes e Locke. E eu queria mostrar a primeira página do Leviatã. Eu não vou simplesmente mostrar, pegar na internet a primeira página da primeira edição do Leviatã, que é o grande clássico do Thomas Hobbes, e botar numa... Não! Eu quero uma imagem do tamanho de um slide de uma mesa de madeira,
com um códex, né? Genial. Um livro com uma capa de couro antiga, tudo mais. Uma vela. E aquela capa aberta na primeira página da primeira edição do Leviatã. Então, o que eu fiz? Eu fiz isso com o único modelo que permite fazer isso. Eu baixei do Google Images, uma das centenas ou milhares de imagens, fotografias que tem da primeira página da primeira edição do Leviatã, que é um troço famoso, que é é um rei cuja roupa são várias pessoinhas e é tipo o senhor Estado, né? Com cetro numa mão tal, e um feudo embaixo, assim. Eu peguei aquela coisa, aí eu fui pro Gemini, que é o que faz esse negócio direito, e eu falei, olha, eu quero que essa página aqui, com uma cara de papel muito antigo, com aquela amarelado, com aquelas marcas mais marronzinhas do tempo, esteja na primeira página de um códex aberto, com capa de couro envelhecida, numa mesa de madeira. Eu fiz a descrição e o Gemini faz exatamente isso. Ah, ótimo. Agora, o Gemini faz pequenininho. Ele não faz no formato que você quer, que é o 16:9, que é o tamanho de um slide. Então, eu levo para o Photoshop, boto no Photoshop, e o Photoshop completa a imagem. Ele estende a isso inteligência sim, ele artificial. é ótimo para isso, né? Ele estende aquela mesa de madeira e tudo mais. O Photoshop ainda tem aquela coisa que se você pede para ele fazer uma pessoa, ele ainda vai fazer uma pessoa que tem 20 dedos na mão, né? Aquela coisa que os modelos bons de IA gráfica já resolveram há muito tempo, o Photoshop... Agora, uma mesa de madeira ele faz, quer dizer... E tem o que eu acho que faz as melhores imagens, que é o Midjourney. Então, eu estou sempre para coisas diferentes usando um desses três. E isso é uma coisa que você vai aprendendo. Você vai usando um, você vai usando o outro, e você entende para que cada um serve. Olha, isso é um pouco a coisa do auditor de isso é modelo. auditor. Mas eu vou só fazer um Só que o parênteses. auditor de modelo é mais sofisticado, tá? Mas eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, porque o que eu estou me divertindo é o seguinte. Em ver o que a cabeça das pessoas está imaginando trazer para a IA. Quando a gente acha que a IA vai matar a imaginação, não, pelo contrário. A IA é uma bela ferramenta na mão das pessoas. Essa semana eu vi um videozinho de uma mulher que está numa fazenda e tem um monte de gambazinho, opóssumos, né? Uhum. Eles estão olhando para ela dá um grito e eles todos se fingem de mortos, caem para trás fingindo de mortos. É óbvio que é IA, mas é tão legal. Eu disse, gente, mas a cabeça da pessoa, né? Pensar... Claro. Mas bem, muito bem. E qual é a nossa terceira profissão? Essa é a profissão para quem se formou em filosofia ou em direito, que é o eticista de dados. Eticista é um termo que a gente usa muito pouco em português, mas em inglês se usa com alguma frequência, que é o ethicist, né? É a pessoa da ética. Que é o especialista em ética. E o que é um eticista de dados? É aquela pessoa que está pensando tanto no dado que é usado no treinamento da inteligência artificial, como no dado que você põe para a inteligência artificial processar. Eu te dou dois exemplos. Um banco vai fazer um modelo de IA para definir quem que merece empréstimo, quem que não merece empréstimo, e quem das pessoas que merecem empréstimo vão ter juros mais altos ou mais baixos. Tá certo? O banco vai tomar essa decisão, ele vai lá, ele soma aquele negócio. E como é que ele faz isso? Bem, ele vai na sociedade, ou nos próprios arquivos deles, ele começa a fazer uma varredura de todo mundo no passado que contraiu empréstimos, quem atrasou parcela, quem deixou de pagar, quem pagou em tempo, quem adiantou. Aí você pega esse histórico todo e vai analisar quais são os perfis das pessoas, né? Quem mora em que bairro, quem tem que idade, quem tem que profissão, cor de pele, grau de instrução, tudo mais.
E talvez você possa, numa dessas, descobrir que pessoas em bairros pobres, eu estou chutando aqui, tendem a não pagar parcelas mais do que pessoas em bairros ricos. Eu estou chutando, não sei se isso é verdade. Provavelmente será o contrário, sabe? É possível que seja o contrário. Eu estou tentando forçar aqui Mas estou entendendo, Eu estou tentando forçar aqui um exemplo, e você tem toda razão, se bobear é o contrário. Eu estou tentando forçar aqui um exemplo que é a coisa os vieses que você acaba tendo, que estão vindo dos dados. Sim. Entendeu? Se você... Os dados trazem vieses embutidos que não necessariamente correspondem à verdade daquela uma pessoa para quem você está usando. Eu vou dar um exemplo melhor, porque esse é um exemplo real e que ligou o alerta para muito dessas discussões. Lá atrás, tinha uns 10 anos já, quando estava começando o modelo de inteligência artificial, a Amazon decidiu montar um modelo para ajudar na contratação de executivos para altos cargos. E o que eles fizeram? Eles muito espertamente pegaram, não, a gente já tem um certo tempo, a gente sabe quais são os executivos que trabalham na Amazon que gostamos muito. Então vamos pegar o perfil demográfico e os currículos desses executivos, vamos treinar o modelo com isso e assim a gente joga todos os currículos que a gente receber nesse modelo e ele percebe os padrões que batem com os currículos dos nossos executivos e assim a gente vai ter desse conjunto de pessoas as melhores pessoas para contratar. Só deu homem branco. Claro, porque ele só tinha um homem branco. Porque ele só tinha um homem branco. Aí você acha que é a IA que está dizendo que são as melhores pessoas? Não, porque só tem... Quem lá atrás contratou na Amazon tendia a contratar homem branco. Entendeu? Homem branco de 45 anos, entendeu? É aquela coisa de não. Agora, eles foram espertos o suficiente que quando passaram pelo modelo, tipo, não, isso aqui está errado. Não é isso, né? Nunca se contratou ninguém usando esse modelo, mas é aquela coisa de... Tem viés nos dados. Então, você tem que pensar de forma ética a respeito de o que aqueles dados vão dizer, como que aqueles dados vão instruir as respostas que você tira. Olha, é muito interessante essa profissão, né? Não é? E é uma coisa para advogados e filósofos. Exatamente, exatamente. Entendeu? Porque você tem que fazer perguntas que são perguntas a respeito de justiça, que são perguntas a respeito de ética. Mas olha aqui, quando eu estive no Xerox PARC, que era a coisa mais perto de um solo sagrado em que eu já pisei na minha vida, o grande laboratório da Xerox, do qual saíram todas as coisas que nós usamos, eu fui conversar com John Seely Brown, que era o CEO do PARC, e uma das coisas que me surpreendeu foi a quantidade de gente que ele tinha contratado lá que não era da área de tecnologia. E eram pessoas das áreas mais variadas, era arte, era psicologia, era filosofia, eram professores. Esse senhor aqui é a mais importante cria do Xerox PARC sem jamais ter trabalhado no Xerox PARC. Exatamente, exatamente. Porque toda a lógica do Steve Jobs é a lógica do PARC, né? Exatamente. Só que o PARC veio 10 anos antes. Exatamente. Ele foi lá e... Com autorização da Xerox. Né? O pior é isso. Agora, é realmente isso mesmo, porque a questão é a seguinte, as perguntas que você faz têm tanta importância quanto as respostas que você obtém. Claro. Então, se você só tiver gente de tecnologia, você vai, por exemplo, ter uma barreira que a pessoa vai dizer, isso aqui é impossível de fazer, porque ele sabe o que é possível ou não é possível fazer com tecnologia. E alguém que está de fora não vai ter essa barreira de achar que isso é impossível, porque não tem a menor ideia do que é possível ou não é possível fazer. Então, joga uma proposta bizarra que ninguém tinha pensado ainda. Você sabe que
quando o Jobs montou a equipe que fez o primeiro Macintosh, que é uma pequena obra de arte, aquele computador, não servia para nada, mas era uma pequena obra de arte, 216K de memória, né? Pois é. Mas, num determinado momento, o cara que era responsável pela placa-mãe, ele estava demorando um tempo X para dar boot, o computador. E o Jobs estava se virando para o cara e falando, não é possível todo esse tempo para carregar o sistema e botar o computador no ar. E o cara, não, mas tecnicamente é o máximo que a gente consegue, se você me dá esse processador, se você faz isso, se você faz aquilo, tudo mais. Aí o Jobs olhou para ele e falou o seguinte, olha, está durando tanto tempo. A gente vai vender não sei quantas mil unidades desse computador. Pessoas usarão esse computador diariamente por X anos. Se você tirar 5 segundos e a gente considerar que todo mundo vai dar boot uma vez por dia, todos os dias, durante X anos, cada uma dessas pessoas, a gente está falando de não sei quantos milhões de horas, entendeu? Que você vai economizar para essas pessoas se você tirar 5 segundos do boot. Isso é um argumento poderoso, né? O cara tirou 25 segundos do boot. Ou Mas qualquer dessas isso. coisas nessa hora de cada Mas é isso, a gente fica sempre fascinado com as perguntas que as crianças fazem, porque as crianças têm uma inocência no olhar que a gente perdeu há muito tempo. Porque elas não sabem de nada. Exatamente. Então, Claro. porque elas não sabem de nada, elas se interessam por virtualmente tudo, inclusive as coisas que a gente acha que já conhece, já sabe, já viu. Mas, Então, é muito, muito, muito interessante isso, né? De você ter visões de fora da ciência. e assim, não sei quem são os engenheiros, os curiosos, os advogados e os formados em filosofia que acharam que no mundo da tecnologia para nada serviria seus diplomas. Gente, tem profissões novas nas quais se especializar. Olha, eu disse isso para o meu neto, eu já contei isso aqui uma vez. Eu uma vez estava conversando com o meu neto, que agora está com 16, na época tinha 15, estava inteiramente deprimido, porque achava que não tinha sobrado profissão para ele por causa da IA. Que não tinha mais o que ele fazer, que qualquer coisa que ele estudasse, a IA ia fazer mais rápido, e que onde é que ele ia... Eu disse, Fábio, é o seguinte, se você tem um negócio tão avassalador que vai acabar com tudo, estude esse negócio avassalador. Se tem uma montanha que te dá medo, sobe para o alto daquela montanha, lá de cima você vai olhar tudo com muita tranquilidade. E ele ficou mais tranquilo com essa resposta. E eu me senti assim uma avó sábia que pôde dar um bom conselho. Agora eu vou levar essas profissões para ele. Olha, tá vendo? Não te falei que... Tá vendo? Cora, a gente se vê semana que vem? Sim, senhor. Sabe que semana que vem eu vou estar com o ombro novo, né? Meu Deus, já semana que vem. Ui. Ele vai trocar o ombro. Eu vou trocar o ombro. Eu vou botar o primeiro pedaço de ferro dentro do meu corpo. Ai, ai, ai. Acho que é titânio que usa hoje em dia. O ferro Você não vai apitar no raio-x, não se preocupe. Parece que não apita mais. Só Não. em raio-x vagabundo de aeroporto daqueles... Exatamente. Eu tenho 2 placas e 9 parafusos no meu joelho esquerdo. E a última vez que eu apitei foi em Katmandu. Eu acho uma barbaridade... Eu acho uma barbaridade essa coisa de serrar um pedaço de um osso e tipo, tira, joga fora, bota um... Ai, vamos lá. Você tem toda a minha simpatia. Muito obrigado, muito agradecido. Tentemos não pensar sobre o tema. Perfeito. Até quinta-feira. Até quinta. Você estará Até tinindo. terça. Até terça. Até terça. Até terça-feira. Quando você estará tinindo já. Literalmente, com um né? ombro novo. Sabe o que mais dizem por aí?
E eu entendo por quê. Por R$15 por mês você tem acesso a tudo que o Meio faz com mais cuidado. A newsletter de sábado com edições especiais e textos que você não vai ler em lugar nenhum. E às quartas, o Meio Político com análises profundas sobre o Brasil e sobre o mundo, com gente que entende do assunto como poucos. E olha, tem mais. No nosso streaming você encontra conteúdos exclusivos como o documentário Democracia Sem Fim, o julgamento do século, que explica em detalhes o que levou Jair Bolsonaro a ser condenado. E tem também o Ponto de Partida série, que mergulha no conflito entre Israel e Palestina de um jeito didático, profundo e humano. E olha, não sou eu que estou dizendo não. Quem já é assinante escreve pra gente dizendo que é o melhor investimento para entender o Brasil de hoje. Que o Premium muda o jeito de enxergar o mundo. Se informação de qualidade ainda importa para você, assina o Meio Premium. Por R$15 por mês você apoia o jornalismo independente e garante um conteúdo que realmente te faz pensar.